A epidermose bulhosa é uma doença genética da pele. Não é contagiosa, mas assusta quem está próxima por seu aspecto. Devido a uma falta de adesão entre as células da epiderme, qualquer pequena batida pode levar à formação de bolhas e ao descolamento da pele, de acordo com a médica Valéria Petri, professora do Departamento de Dermatologia da Universidade Federal de São Paulo. O assunto é tão importante que reúne na nossa mesa hoje dois presidentes. O Edson fica encarregado de apresentar a outra presidente, a doutora Ana Mosca. É com muito prazer que apresento a doutora Ana Mosca, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, RJ, e é membro também do Comitê de Dermatologia Pediátrica da nossa Sociedade Pediátrica do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado por ter aceito o convite. E o que é epidermólise bulhosa? Antes de mais nada, agradeço a mesa. É um prazer estar aqui. Realmente, epidermólise é uma doença difícil de se levar, de conhecer. Hoje, cada vez mais a mídia está se mostrando. É uma doença rara que a fragilidade da pele leva a lesões mutilantes, muitas vezes, na pele, né? Isso é muito desagradável, né? É uma doença bem, eu diria, bastante específica, né? Lembra muito um impetio, quer dizer, uma lesão infecciosa. E a gente soube de uns casos de situações em que as pessoas são banidas, bullying, né? Principalmente na área escolar. Mas é isso aí, são as doenças genéticas, de uma maneira geral, né, que causam isso. É uma genodermatose. É uma genodermatose. Certo. Assim como outras doenças também, né, Edson? A gente sabe que certos indivíduos, por exemplo, psoríase, né, se fala muito em epidermólise, mas muito mais comum é a psoríase, né? É uma doença bastante mutilante. É uma doença que muitas pessoas acham que pega, né, que é contagiosa, mas ela não é contagiosa. No dia 19 de agosto de 2013, a coreógrafa Deborah Coker estava em um avião com a filha, o genro e um neto de 4 anos que tem essa doença rara e incurável. A tripulação da Gol, devido à aparência das feridas, pediu um atestado médico que afirmasse que a doença não era contagiosa. Não havia. O impasse só foi solucionado quando um médico da Infraero confirmou que a doença não era mesmo contagiosa. Débora está processando a transportadora aérea pela má abordagem e pelo que chamou de preconceito. Bem, a respeito dessa situação, como é que você vê essa situação na prática do dia a dia, dessa discriminação, como se dá isso? Esse é um fato isolado e que está começando a atingir classe média, média alta. Em serviço público, frequentemente as crianças são banidas da escola, do seu convívio escolar, porque toda doença de pele, e a pele ela mostra, né? Então a criança ela tem muitos problemas. Não é que eu vou julgar, eu não tenho como julgar, porque realmente é uma doença que deixa bolhas, feridas, lesões, e todas as doenças que causam isso, a gente sabe que levam a um constrangimento da população, né? Ninguém gosta de ver o feio, né? A gente quer ver o belo. E essa não beleza implica em situações bastante delicadas, né? Eu vejo essa situação da coreógrafa como uma coisa bastante preconceituosa. Eu não estou aqui em julgamento, não estava presente, mas a população, tripulação, se a criança está sentada dentro do avião, e é isso que se falou na mídia na época, ficou meio complicado. Depois que está sentado dentro de um avião, uma criança pequena, o que se fez com essa criança, né? Quais foram as medidas que se tomaram com essa criança? E ela ficou muito assustada. Ela ficou muito assustada porque é uma criança de 4 anos, já tem bastante lucidez para perceber que todos ali, já basta o que ela tem, quer dizer, ela já vive aquele constrangimento. Na escola, ela já é inserida na escola, mas ela tem esse problema, como todas as crianças, né, de epidermólise. A gente tem a oportunidade de atender alguns pacientes assim, e muitas vezes eles nos chegam com problemas emocionais importantes e graves. Crianças que são maltratadas, às vezes, pela professora, por despreparo. A população está muito despreparada para enfrentar o que é feio, né? Não é nem o que é contagioso, mas o que é feio, né? Psiquiatricamente, qual de nós aguentamos pessoas psiquiátricas no meio da rua? E não se fala nisso, é velado. Então, a população está crescendo, vai se esbarrar cada vez mais em situações bem delicadas. E a gente tem que tomar providências, né? Nós, como sociedade, temos que alertar a população. É claro que a família tinha documentação,
né, receitas médicas mostrando que a doença não é contagiosa. Não vamos julgar aqui porque eu não estava presente, mas provavelmente houve uma certa arbitrariedade da tripulação nessa atitude, né? Os dermatologistas sugerem que, para evitar constrangimentos, quem viajar com criança que sofra de epidermólise bolhosa deve andar sempre com uma declaração médica de que a doença não é contagiosa e, por isso mesmo, não traz risco algum de contágio, podendo, inclusive, frequentar piscinas. Recentemente, a gente fala só em epidermólise. A epidermólise é muito delicada. É uma pessoa que não tem um convívio natural. Os sapatos são especiais, a roupa é especial, porque há uma fragilidade da pele e essa pele se descola continuamente, o tempo todo, em frações de minutos. Para vocês terem uma ideia, se você bate um pouquinho na pele, ela forma bolha imediatamente. Mas existem outras doenças. Hoje em dia, eu tenho assim, alguns pacientes com outras síndromes. Agora, recentemente, uma criança com ictiose, não é se falado. O que é ictiose? Ictius, pele de peixe. Um aspecto muito ruim. A pessoa tem um ectrópio. O que é ectrópio? O olho para fora. E a epidermólise é igual, ela também deixa uma mutilação. Muitos meninos perdem as mãos, elas têm as mãos veladas, fechadas, andam com dificuldade. E a gente tem que inseri-los, né, dentro desse contexto todo. Realmente, o atestado é importante, mas em que momento, se é bolha, se é infecção, ele foi no médico hoje. Amanhã, ele pegou uma infecção. Esse atestado vai valer para quanto tempo? Um dia, uma semana, um ano, um mês? Isso é muito relativo. Pode se colocar que é uma doença genética, mas o médico dar uma alegação de que não é contagioso, sendo que é uma lesão com ferida, com bolha, com sangue, com comprometimento de injúria na pele. Então, assim, é uma questão muito delicada isso, sabe? É uma questão muito delicada para o médico. Deixar que o médico decida se é contagioso ou não, né? É a mesma coisa que o cara faz aquele atestado de saúde para infarto, né? Ele faz aquele atestado, faz aquele prova de esforço, atesta. Quando de nós não soubemos que logo a seguir fez uma atividade física um pouco mais elaborada e faleceu de infarto fulminante, não é verdade? A mesma coisa em relação a essas... O atestado poderia adiantar, mas não resolve. Não resolve. Porque poderia ter lesões infectadas naquele período. Naquele período. Aí a família é que tem que ter um crédito para a família nesse sentido. Olha, ainda lhe digo mais. Por exemplo, a piscina. Quantos pacientes vão para uma piscina com frieira, assadura na genitália e não é visto isso? E é muito mais contagioso, né? Verrugas. Quantos pacientes vão com verrugas? Verruga, coisa simples. Muito mais contagioso. Então, é um bom senso, né? Eu acho que tudo na vida tem que ter um bom senso, né? A pele humana tem duas camadas, a externa, dita epiderme, e a interna, dita derme. Em pessoas com a pele saudável, há âncoras de proteína entre as duas camadas, impedindo que elas se movimentem independentemente uma da outra. Em pessoas nascidas com epidermidose bolhosa, as duas camadas não estão unidas e a pele fica extremamente frágil. Qualquer pequena pancada ou pressão provoca um traumatismo e a formação de bolhas e feridas dolorosas. Mais de um paciente refere-se à dor como comparável à de uma queimadura de 3º grau. Esses pacientes têm elevado risco de câncer de pele. É isso mesmo? Dependendo da forma, sim. A forma mais grave, que é a deficiência do colágeno, é como se fossem fibras que ancoram. Eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, a gente corta o cabelo, ele não dói. A gente corta a unha, não dói. Sempre tem uma brincadeira que se faz no salão. Vou cortar meu cabelo para dar mais força. Isso é balela, o cabelo é morto, a unha é morta, a nossa pele também. A nossa última camada, ela é morta. E por que isso? Diariamente nascem pequenas estruturas que vão indo embora, como o cabelo, como a unha. São imperceptíveis e a gente não vê. Essas fibras que ancoram, que sustentam a nossa pele, ela tem uma descamação. Então é como se fosse uma película que vai todo dia saindo células. Na epidermólise, dependendo da forma, e a forma colágeno 7, a deficiência desse colágeno, que são fibras que ancoram, é como se fossem fibras aqui, né? Qualquer traumatismo vai soltando. Um belo dia vai sair uma célula errada. E essa célula errada não é reconhecida pelo organismo e mais adulto ou mais adiante pode, isso não é regra, causar realmente câncer na pele.
Agora, existem formas de epidermólise mais leves, essas são mais sustentáveis. Mas o caso em questão da criança, do neto da dona Débora Coker, foi da forma mais grave, mais agressiva da doença. Há várias formas da doença. As mais simples não deixam cicatrizes, mas as mais graves podem provocar até a morte. É verdade? Essa morte é relativa, sem cuidado. Porque assim como nós temos o extrato córneo, que é a nossa última camada da pele, nós temos também dentro do esôfago, do estômago, do intestino. É o mesmo epitélio que é vivo, estratificado. O que vai acontecendo com esses pacientes? Na hora de comer alimentos, de vez em quando fazem pequenas bolhas. E às vezes, isso é muito comum já no adulto, tem estreitamento de esôfago, sangramentos intestinais, por conta disso. Então, esse sangramento é por complicações decorrentes da doença. Pequenas bactérias oportunistas podem causar problemas cardíacos. A causa de morte da epidermólise bolhosa hoje não é muito câncer da pele, não. Uma das maiores causas hoje é o problema do coração, que é a doença da miocardite crônica, e renal, por falência. E anemia, são pacientes que têm anemias crônicas, perdas sucessivas de sangue. E infecção, tem alguma? Muito frequente, são bastante colonizadas, e é importante que o médico que atende o neonatologista, ele saiba que na maternidade ele é o primeiro contato com aquele bebê. São crianças que não têm infecções e o que nós vemos na prática são pacientes que já lá na maternidade, porque são erosões, né? A criança nasce, bem flagelo a pele da criança, sabe? São erosões, bolha, como se fossem carnes vivas extensas. E já se usa antibiótico desde essa época. E isso tem que se prestar atenção, que vai se colonizando cada vez resistência a produtos, bactérias mais resistentes. A bactérias cada vez mais resistentes. Então, as complicações, não da epidermólise, e sim da complicação da morte, né? Da bactéria que está ali, que vai insidiosamente prejudicando aquele paciente. Dentes também. Por exemplo, são pacientes que não podem pegar escova de dente, ficar escovando dente como todos nós. Há uma delicadeza no escovar. Isso leva a cárie dentária, a podrição, a dentição é prejudicada, a gengiva tem bactéria oportunista. É uma criança que requer muitos médicos. Normalmente ela vai toda semana a algum médico. Ele é multidisciplinar. Como é que é o acompanhamento dessas crianças no consultório, no dia? Você já falou que é multidisciplinar, precisa de uma série de médicos e outros profissionais, como enfermagem, nutrição. Enfermagem, né? nutrição. Dentista, né? Muitos pacientes com os casos graves têm que ter home care. Se o paciente tem condições financeiras, consegue esse home care. Esse rompimento dessas estruturas da pele leva muito coceira. Então, são crianças que se coçam, fazem bolha, e a bolha faz coceira, e aí fica um ciclo vicioso. A unha infectada, a roupa. Algumas crianças têm que colocar a roupa pelo lado do avesso, porque a pele é muito delicada. O sapato tem que ser um sapato especial para poder caminhar. Não é uma criança que brinca na pracinha, não é uma criança que vai à praia naturalmente, pela dificuldade de formação de bolha. E aí vem aquele outra questão, deficiência do sol, deficiência de vitamina, deficiência de ferro e assim por diante. Então, não é só um pediatra que atende a criança ou só um dermatologista. É um dentista, é uma fisioterapeuta, porque ela vai, aos poucos, as mãozinhas vão se grudando e vão se retraindo. Então, tem crianças que perdem a falange, perdem os pezinhos e vão se mutilando. É bem desagradável, é uma doença bastante dolorosa para a família, para a criança. E esse episódio com esse menino causou, provavelmente, bastante trauma emocional dele. Vamos fazer agora um pequeno intervalo no Escola de Paz e já voltamos. O que se pode dizer aos pais de uma criança com uma doença dessas? O que eles podem fazer para minorar o sofrimento da criança? Eu acho que, como eu, por exemplo, tenho uma experiência um pouco razoável, porque eu trabalho num hospital referência em dermatologia de criança, né? Eu tenho formação pediátrica, apesar de ser Jesus, né? Hospital Municipal Jesus, que é um importante, honra, né? É um hospital de referência em dermatologia. Então, a gente faz o seguinte, o governo não investe em nenhuma doença específica, até porque a incidência é pequena. O que a gente consegue fazer, além do esquema multidisciplinar, é se juntar aos pares. Eu procuro colocar as mães, entre elas, em contato uma com as outras.
E isso é importante, isso acolhe uma com a outra. Elas trocam curativos, elas trocam experiências, elas trocam, inclusive, de médicos. Então, aquele que atende melhor. Ninguém quer tratar problema, é muito difícil. O mundo hoje está muito rápido, então é muito complicado. O setor de psicologia abraça aquelas crianças para dar suporte. É suporte, amparo, curativos e controle. E as crianças vão encontrando uma maneira de sobreviver e ser felizes dentro da sua realidade. E também tem muita questão de falta à escola também, né? Mas dentro do que pode frequentar na escola, como é que é isso em relação Em relação às escolas, eu peço sempre à família que vá procurar a diretora do colégio e que no primeiro dia de aula, normalmente a gente faz assim, a gente tem até um amparo lá e a gente pede que essa família apresente essa criança a todos os pais da escola. Dentro da classe médica, lógico, né? Criança mais humilde, engraçado. As crianças um pouco mais humildes recebem melhor, porque as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, são comuns encontrar situações flagelantes dentro da comunidade, né? Então, o mais carente, ele aceita melhor. E os de classe média mais elevada, normalmente eu peço isso, a família vá ao colégio, se coloque diante da reunião dos pais, faça essa mãe explicações para acolhimento dessa criança. E eu tenho alguns meninos que estão muito bem inseridos, e até fazendo música, teatrinho, escola, e os pequenos não repelem. O problema são as famílias, né? Os pais repelem. E cada criança nova matriculada, eu oriento a família para fazer novo ensinamento, e é uma coisa sucessiva, conviver e caminhar, né? Essa observação que você fez em relação às crianças das diversas classes, lógico que a gente sabe de todas que recebem melhor do que os adultos, independente da classe, mas talvez, não sei, pode ser que a classe média, alta, conviva hoje, o padrão da questão da beleza, né, do estereótipo físico é muito mais forte na classe que tem mais dinheiro, né, de trabalhar o corpo. Então isso talvez, qualquer mudança que seja fora daquele padrão, não sei o que você pensa a respeito disso. É muito difícil. A gente está falando de epidermólise, mas realmente a classe média, média alta ou média, ela não aceita o não belo, feio. Você vê, a gente tem preconceito com o obeso, temos problemas sérios com os obesos hoje em dia. Então a mídia hoje trabalha isso. Outras doenças mutilantes também, as pessoas, os cadeirantes, recentemente nós tivemos problema com cadeirantes, agora que o governo está voltado para o cadeirante, não é verdade? É o belo e o feio. Não se aceita, é muito difícil. É uma criança bem difícil, mas ela vai vivendo dentro daquele convívio, ela vai fazendo o seu mundo. É muito engraçado porque quando faz aniversário vão todas as criancinhas, amiguinhas dela, também com epidermólise bolhosa, e ficam ali se trocando, então eles se sentem aos pares, né? A gente tem que se juntar aos pares, né? É o que está acontecendo com a epidermólise. Não só epidermólise, eu tenho outras doenças também, como por exemplo quitiose, também é uma doença bem mutilante, bem desfigurante, são pacientes bem desfigurantes. E eu procuro fazer grupos dentro do Hospital Jesus exatamente para isso. Eles se reúnem, o dia do ambulatório da quitiose, da epidermólise, e assim eles vão convivendo, né? A gente vai conseguindo fazê-los inserir dentro da sociedade, né? A gente não pode... A gente sempre pensa o seguinte, é muito difícil você ter um filho feio, né? Não é uma geladeira nem uma televisão que você joga fora. Ele vai ser seu pro resto da vida. E você tem que conviver com aquilo. Então a gente tem que tentar fazer com que a criança... E outra coisa também, isso a gente vê muito com essas doenças mutilantes. Quem abraça essas crianças? Ainda mais com a AIDS. Quem beija uma criança cheia de sangue? É muito difícil. Então, isso também é outra questão, assim, considerar, sabe? Então, o sistema lá, a gente consegue, abraça, beija, e eles falam pra gente, titia, vai sujar de sangue. E aí você diz, não tem problema, pode abraçar, não tem problema. E a gente tem que conviver com isso, tirar aquele medo da infecção, né? Da AIDS, né? Porque o sangue é AIDS, é doença infecciosa. Isso é outro grande... Acredito eu que essa história da coreógrafa tenha voltado também para esse lado estigmatizante, né? Entendeu? E serve também, está servindo para a gente diminuir esse estigma, de mostrar que é dessas possibilidades. Se tem algum fato que pode ser positivo, e aí a imprensa aproveita isso para esclarecer a população, né, que não é que existe lesões de pele muito graves que não são contagiosas, que não precisa ter medo de que vai se contaminar. Então, por esse lado, eu acho que foi um episódio que ajudou um pouco, criou da população saber mais sobre a doença
e tirar um pouco esse estigma de que você se aproximar vai pegar a doença, né? Então, acho e outra que isso é um coisa ponto também, positivo. que a dermatologia hoje, ela é muito voltada para a toxina botulínica, para os embelezamentos, para o laser. Dermatologia é uma ciência, ela ela tem uma área de atuação muito grande, atuação de doenças. A gente tem muita doença séria. É uma medicina, a gente é médico. Uma ocasião eu já tive uma pessoa que me disse assim, gozado, você para dermatologista, você sabe alguma coisa? Quer dizer, isso também é outro preconceito, né? E a gente tem que lidar com isso, né? A gente trabalha com isso. Eu vejo, né, que na sociedade você sempre trabalha essa questão do dermatologista como de trabalhar em causas muito sérias e muito graves. Como se a gente fosse privilegiado hoje para ser um dermatologista, porque só vai trabalhar o belo. Não, a doença está aí para isso, para alguém tratar, né? É mais difícil conviver com as crianças ou com o adulto que sofre de epidemiose bolhosa? O adulto, eu tenho a oportunidade já de ter pacientes já que chegaram à fase adulta. É tudo acolhimento. É uma velha história do envelopamento, né? Quando você nasce, a gente corta o cordão umbilical, certo? Mas alguém chega ali na maternidade e te envelopa. E você vai sendo, ao longo dos anos, envelopado por alguém. Sua mãe te envelopa, sua família, os seus amores ao longo da vida. Quando nasce uma criança com epidermólise, a primeira coisa que acontece é a rejeição. Dependendo dessa família, desse acolhimento e dessa estrutura inicial, isso não depende de classe social, não depende. Eu tenho oportunidade de atender tanto a classe média alta quanto a baixa. Conforme vai passando a vida e como essa família... eu já tive oportunidade de família, mães, rejeitarem essas crianças e já tive a oportunidade de crianças tentarem se matar, porque foram rejeitadas pela pessoa mais importante da vida delas, que é a mãe, ou o êxito familiar, né? É o berço. Se essa criança é bem acolhida, eles chegam à fase adulta, não digo conformados, mas com uma atitude mais de sobrevida. Eles se sentem que eles têm que sobreviver, eles são feios, vou conviver com isso e vou me defender. Então, isso vai muito depender da família, do aporte, do suporte que se dá logo na infância. Eu tive várias crianças que já tentaram suicídio, várias. Não é só na doença, né? Não, é tudo, né? É tudo, é verdade, é tudo. Eu tive a oportunidade, tem uma doença muito comum que não se fala, que é a alergia da pele, que é a dermatite atópica. Uma ocasião, um pai me trouxe uma criança, um menino de 11 anos, e o pai, ele disse assim para mim, veladamente, no meio de uma consulta, doutora, por favor, interna meu filho, a comunidade quer matá-lo, ele é muito feio. Então, às vezes, a gente encontra situações sociais deploráveis, porque não é só a classe média que não gosta do feio, a classe média baixa também não gosta do feio, também não quer conviver com aquilo, né? É complicado, é muito complicado. Bem, em termos de perspectivas de futuro, de tratamento, tem alguma coisa... Nós estamos caminhando, graças a Deus, a coisas, passos largos. A medicina da genética está aí para isso. Nos Estados Unidos existem escolas, nós temos agora um sistema que chama-se DEBRA, esse é um acrônimo, que é um Instituto de Epidermólise Bolhosa. E nós temos no Chile, temos em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil já se movimenta. E, graças a Deus, eu faço parte um pouco desse grupo. São experimentos que estão se começando a falar desde a transplante de medula. Infelizmente, Estados Unidos, que foi pioneiro, não foi um sucesso, se retraiu esse movimento, porque houve mortes em função do tratamento. Aqui no Brasil, nós já estamos começando a fazer umas terapias genéticas com injeções de células tiradas da gordura, que são competentes àquele indivíduo, para migrarem para a pele, mas isso ainda é estudo, ainda vai ter que ser apresentado, com uma esperança de melhorar esse suporte, né, essa terapia. Eu acredito que dentro de alguns anos a gente vai ter alguma coisa que vai sair por aí, que vai ajudar bastante. Né? A ciência já sabe quais são os genes, ou o gene responsável pela... Sabe-se qual é o gene, mas o que acontece com a nossa lei? Você só consegue fazer um estudo genético na 16ª semana de vida de uma criança. E aí o gene já está formado. O que está se fazendo hoje, e isso não existe ainda determinado, eu tenho uma criança, tenho um filho que tem epidermólise. Então o que eu vou fazer? Eu quero ter outros filhos.
Eu faço inseminação artificial. Eu pego aquele gene, aquele óvulo, separo aquele que é doente e só insiro para ser inseminado o sadio. É uma coisa um pouco tenebrosa a gente considerar dessa forma, né? Bem sem emoção. O novo mundo. O novo mundo, exatamente. Mas está se fazendo isso também em família, não só para epidermólise. Mas eu perguntei porque eu imagino que se a gente já conheça o gene, pode ser que num futuro relativamente próximo, a engenharia genética seja capaz de substituir o gene defeituoso por um gene saudável. E aí as mulheres vão pegar seus óvulos todos, ainda em ovo, né, que não é óvulo, não está fecundado, e já vai. Não, eu vou fazer uma brincadeira aqui em cena, mas é muito engraçado. Antigamente a mãe apresentava o noivo, perguntava, é um bom rapaz? Ele é assim, serve para alguma coisa? Agora não, agora você vai assim, vamos fazer a característica genética dele para ver se... Para ver se vai dar. Eu acho que a engenharia genética daqui a alguns futuros... Tem um livro muito interessante, há muitos e muitos anos, quando nós éramos mais jovens, que era, né, que falava exatamente isso, né? Falava-se sobre genes, né? Eu acho que nós vamos chegar a um momento que... Mas aí também é o separatismo, né? Quer dizer, só servem os que são perfeitos, né? Também existe aí toda uma questão religiosa também, né? Ética também. Ética, vai aí o negócio vai ser, né? Porque célula-tronco é uma coisa complicada, é muito bom, mas pode sair uma célula aí teratogênica e é esquisito, né? Estamos encerrando Escola de Pais com esse tema difícil e perguntando à doutora Ana Mosca se faltou dizer alguma coisa importante sobre o assunto. Eu acho que não, eu acho que só acolher as pessoas que são diferentes, né? Não se tornar arbitrariedade e atitudes na rua. Eu tive a oportunidade de ter uma mãe que num shopping, uma outra senhora bateu nessa mãe, dizendo que ela maltratava a criança, modificar um pouco a curiosidade. Eu acho que a gente tem que começar, nós estamos saindo da rua, né? Nós estamos deixando de ser um casulo e aceitar o que é belo e feio. Eu acho que é por aí. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Até o próximo Escola de Paz, se Deus quiser.